Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TV CBH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira. No último dia 20 de junho, agora 2016, aconteceu, infelizmente, aqui em Belo Horizonte, mais 2 despejos forçados de 2 ocupações. Ocupação Maria Vitória e Maria Guerreira, que estavam no bairro Copacabana. 160 famílias foram jogadas nas ruas, no frio ardoroso do mês de junho, aqui, sem nenhuma alternativa. Muitas injustiças aconteceram, né? Nesse conluio do Estado, Poder Judiciário, Governo de Minas, Polícia, Guarda Municipal e Prefeitura de Belo Horizonte. E entre as várias injustiças que aconteceu também a prisão de uma jornalista da Rádio Inconfidência, a Verônica Pimenta, que está aqui para conversar conosco. Verônica, bem-vinda aqui ao Palavra Ética. Muito obrigada pelo convite. Olá para todo mundo. Verônica, primeiro assim, eu tive a responsabilidade, né, de estar ao seu lado, sou um dos testemunhas da sua prisão, né? A Verônica é repórter da Rádio Inconfidência, a Rádio Inconfidência sediada aqui em Belo Horizonte, né? E também a Verônica Pimenta também é da diretoria do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. Verônica, relate para nós aqui, para o nosso telespectador, o que foi que de fato aconteceu naquela manhã do dia 20 de junho que levou à sua detenção e nós fomos terminar lá na delegacia, na segunda delegacia de Belo Horizonte, aqui na Pampulha. Bom, aquela manhã começou para mim como um dia normal, era um dia de trabalho como qualquer outro. E então, você já está na Inconfidência há quantos anos? Há 11 anos, 11 anos. Desde 2005. Então era para ser um dia a mais. Era para ser mais um dia. E eu, inclusive, estava com outra pauta, né? Mas era o fato do dia e acabei sendo remanejada pela minha chefia para ir, então, testemunhar o que estava acontecendo lá nas ocupações Maria Vitória e Maria Guerreira. E chegando lá, eu já vi uma aglomeração e comecei a entrevistar as pessoas, a gente foi conversando e assim, quando a gente chega lá, a gente não pode ignorar quantas moradias, naquelas condições, então é o que salta aos olhos. E o meu primeiro impulso foi exatamente isso, eu vou conversar com essas pessoas que moram aqui, ouvir um pouco das histórias delas, né? Quem são elas, como elas vivem. Perder os barraquinhos. E que estavam na iminência de perder, aquilo é tão pouco e é tudo que elas tinham, né? E estava ali ouvindo as histórias, ouvindo depoimentos. E estava lá também... Você estava identificada com o crachá da Rádio Inconfidência? Estava com o crachá a identificação de jornalista, que é emitido, esse crachá é emitido pela Federação Nacional dos Jornalistas, e estava com o microfone da Rádio Inconfidência. E, enfim, após ouvir os moradores, eu fui entrevistar também uma militante, uma integrante do movimento Brigadas Populares pela Moradia. E foi nesse momento, quando eu conversava, para entender mais a parte jurídica da coisa, como é que era ali o debate que estava acontecendo em relação à política pública para a moradia na cidade. Enfim, foi nesse momento que eu fui interrompida por um grupo de policiais. E aí teve alguém que fez um vídeo, que inclusive está disponibilizado na internet em vários sites e blogs, está inclusive em freigilvander.blogspot.com.br, que a gente vê claramente lá um policial falando que você tinha que ser retirada da área, e apareceu um outro e parece que puxou o cabo do seu microfone. Eram policiais, eu acredito que do batalhão de choque, não é isso? Pela roupa, pelo capacete, né? Camuflados. Então, foi inclusive assim, acredito que foi uma precipitação de um desses policiais que acabou gerando, não é? Todo o tumulto, porque isso acabou aproximando mais pessoas. E ele tirou o microfone e eu perguntei, por que você fez isso? E ele falou, é para você sair daqui. Porque antes disso havia um outro policial que tinha me abordado pedindo para que eu me retirasse. E eu tentei argumentar com ele, falei, eu já estou terminando a entrevista aqui, assim que eu terminar, eu me retiro, não é? E foi no meio dessa conversa que um terceiro policial chegou e
Acho que foi a forma que ele encontrou para reduzir a conversa, para que tudo terminasse mais rápido, né? E nesse momento eu estava lá na entrada da ocupação, Maria Vitória e Maria Guerreira, tentando conversar com alguns comandantes lá, intercedendo para eles deixar a imprensa ter livre acesso. Aí quando eu olhei, estava um grupo de policiais e eles vieram empurrando você, retirando você para fora do que eles falam, do cinturão que eles montaram lá, não foi? É, de segurança. E foi aí que eu entendi que, na realidade, havia outros repórteres nessa área que estava determinada. Porque eu cheguei, não vi anteparo algum e as pessoas, não é, conversando normalmente, eu fui pedindo informações. Ah, onde é que você mora? Me indica aqui. As pessoas foram mostrando. Quer dizer, em momento algum eu vi o impedimento, não houve pedido nenhum, vá por ali ou vá, não é, para uma área específica de imprensa. E repórter é sempre um pouco desesperado, né? Então, quando a gente chega e vê que às vezes já aconteceram algumas coisas, o nosso primeiro intuito é realmente ligar o gravador e vou fazer o meu serviço. Acho que eu já perdi alguma coisa aqui. Como eu cheguei ali por volta 9 horas, quase 10, quer dizer, já tinha acontecido muita coisa, né? Então foi meu primeiro intuito, ligar o gravador e começar a registrar. Claro, é importante saber que eu estava acompanhando lá, mas enquanto a repórter Verônica Pimenta estava, quer dizer, do lado da ocupação, mas no que a polícia já estava armando um cerco, que eles chamam de cerco de segurança, né? E aí eu estava do lado de fora intercedendo com o major Cláudio, dizendo, ó, deixa a imprensa entrar, a imprensa tem que ter direito a, né, a polícia é funcionário do Estado e tem que agir às claras, por que a imprensa não pode, né? Não, tem que ter, a imprensa tem que ficar de trás da polícia, até para a segurança dos policiais, dos próprios jornalistas. Eu falei, mas segurança para quê? Para depois a polícia fazer alguma coisa escondida lá e não ser revelado? Aí nesse momento que veio, e aí eles exigiram que você apresentasse identidade, tudo, aí chegou o Major Cláudio e disse, não, você está detida, e aí nós fomos para a delegacia, né? Porque, Frei, a percepção também é de que, assim, ali era uma área em que havia muitas pessoas, né? Tinha moradores, tinha gente passando, tinha muita gente ali. E, na realidade, os policiais se aproximaram e foram direcionados à minha pessoa, né? Exatamente. Então, era realmente para que alguém da imprensa se retirasse do local, né? Porque foi falado realmente desse cinturão de segurança, dessa área de segurança, mas a área não estava evacuada, tinha muita gente no local. Exato. E aí, de fato, eu acabei sendo levada para a delegacia. Mas antes disso, teve um outro fato. Eu entrei em contato com o ouvidor de polícia de Minas Gerais, Dr. Paulo Alquimim, contei o que estava acontecendo e, né, inclusive para solicitar uma orientação. E porque eu já estava identificada e o policial solicitou minha carteira de identidade. E eu, mais uma vez, devolvi a pergunta, como eu acho que é direito de qualquer cidadão perguntar para que o senhor deseja a minha identidade, né? Porque ele estava recolhendo os meus dados em detalhes, mas não me disse que estava fazendo um boletim de ocorrência. Mas foi a minha desconfiança, foi a minha percepção imediata, não é? Por toda a intimidação que houve anteriormente, por essa tensão, essa expulsão ali da área em que estavam concentrados os moradores. Mas como eu já havia solicitado orientação para o ouvidor de polícia, ele falou, você pode entregar sua carteira de identidade diante de 2 testemunhas. Foi aí que eu chamei o senhor e procurei também, porque eu vi que o senhor já estava lá, e procurei também saber se tinha uma advogada no local, né? E eu nem a conhecia. E aí, enquanto eu aguardava a chegada dessas 2 testemunhas, eu falei, eu vou continuar com o meu documento porque eu quero que a advogada entregue para o senhor. Então, houve esse somatório, né? Foi interpretado que eu estaria mais uma vez desobedecendo, desacatando, porque eu não queria entregar o documento. E, na realidade, não é isso. Eu estava cumprindo uma orientação de uma autoridade que tinha um entendimento ali, né? Um terceiro entendimento, né? Da coisa. Mas, infelizmente, foi uma sucessão de fatos e de mal compreendidos. Eu estava lá ao seu lado, Verônica, e aqui publicamente eu digo, eu admirei muito a postura serena e firme com que você se comportou. Você estava ali com a tarefa de fazer uma reportagem sobre o que estava acontecendo e tudo você estava
Aí quando foi obstaculizado isso, tudo, por exemplo, você estava por demais identificada com o crachá. Certamente no crachá tem seu nome também? Tem. Tem seu nome. O Tem microfone, a carteira de identidade, tem o CPF, tem tudo. o microfone desse tamanho, escrito de todo tamanho, assim, rádio confidência, quer dizer, então, eu entendi isso como um exagero do sargento ficar, é uma identidade e tudo, né? Tava ao meu lado, estava eu presente, um assessor do deputado federal, o padre João Cleito, estava também, né? Inclusive até filmou um pouquinho o momento. Várias outras pessoas viram ali, inclusive o doutor Paulo Alckmin me chamou, né? Eu e outra pessoa já fomos lá na cidade administrativa, já fizemos também o depoimento junto à ouvidoria de polícia, né? E aí lá na delegacia, eu fui para lá também, mas lá o delegado não me ouviu só você. E você saiu de lá, o delegado abriu o processo, não foi? Eu saí de lá, lá foi coletado o meu depoimento e saí de lá com uma audiência de conciliação, já agendada para o mês de agosto. Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui e gostaria de esclarecer que no momento em que eu fui detida, eu estava na área da imprensa. Então, eu acredito que isso é um fato que também demonstra como eu fui obediente, sim, à determinação da autoridade. Tanto que eu estava ali fazendo o meu trabalho já na área de imprensa. E como é importante para um repórter, para um jornalista, nós temos uma formação técnica e ética, e é importante que quando a gente está no local, a gente realmente tenha a liberdade para gravar, para registrar, para fazer o nosso trabalho. Então, o que por um lado pode ser interpretado como desobediência pelo lado da autoridade policial, na cultura do jornalista, na cultura profissional e ética, inclusive eu recomendo a leitura do nosso Código de Ética, a questão é o seguinte: a gente não pode concordar com obstrução alguma, embaraço algum à liberdade de informação. Então, é natural a gente ver, por exemplo, quantos repórteres vão à guerra e às vezes ali há um dilema ético, há pessoas morrendo, há pessoas sofrendo e ele continua com a câmera ligada. É com a lente dele que ele vai registrar aquilo. Então, é com o meu gravador que eu estaria registrando aquilo. E isso foi interpretado como desobediência, eu não entendo por quê, não é? Porque, tão logo houve essa determinação, eu fui para a área da imprensa. E foi lá, na área da imprensa, que eu fui detida. E eu gostaria de enfatizar também que a Rádio Inconfidência é uma empresa pública do Estado de Minas Gerais, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura. Então, eu sou uma servidora pública, então eu compreendo que o policial ele estava lá no exercício da sua função, cumprindo o que havia determinado a Justiça e, enfim, havia todo um diálogo ali com as demais autoridades, prefeitura, governo e etc. Mas eu também estava ali como uma servidora, no exercício da minha função, como servidora do Estado e também como jornalista, né? Então, porque eu acho que existem coisas que são colocadas, às vezes, na versão do fato para nublar o que aconteceu. E eu fui para lá porque houve uma determinação da empresa pública do Estado de Minas Gerais que tem um jornalismo focado na cidadania e na prestação de serviço. Então, era isso que a gente estava fazendo ali, coletando depoimentos de cidadãos. Mais uma vez, eu reforço então que não houve desobediência, a gente estava coletando depoimentos de civis que voluntariamente queriam falar conosco. Sem dúvida. Verônica, tá beleza, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, nós vamos voltar daqui a pouquinho. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando a repórter Verônica Pimenta, da Rádio Confidência, que no último dia 20 de junho, ao exercer a sua função, sua missão, fazer a reportagem sobre 2 despejos que estavam acontecendo aqui em Belo Horizonte, foi injustamente presa. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar a prosa aqui com a Verônica Pimenta. Espere aí. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções.
Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 30 24 27 55. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TVC BH. Eu sou Gilvando Luiz Moreira. Hoje estamos entrevistando a repórter Verônica Pimenta, da Rádio Inconfidência, que é também integrante da diretoria do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Minas Gerais. E Verônica Pimenta, no último dia 20 de junho de 2016, agora foi injustamente detida pela Polícia de Minas, no exercício da sua função, quando cobria os despejos das ocupações Maria Vitória e Maria Guerreira, aqui em Belo Horizonte, no bairro Copacabana. Ela foi retirada lá e teve o seu direito de fazer a reportagem ali coibido. Verônica, no final do primeiro bloco, você estava tecendo assim, que você estava ali também como funcionária pública e cumprindo simplesmente a sua tarefa, né? E agora você vai responder esse processo, já tem inclusive a audiência marcada. Esperamos que tenha conciliação lá no juizado de pequenas causas criminal, né? Você não fez crime nenhum, eu sou um dos testemunhas, né? Mas, Verônica, eu queria te perguntar o seguinte, você foi para lá para fazer reportagem sobre os despejos que estavam acontecendo. Uhum. E aí foi interrompida, puxaram até o cabo do gravador seu lá. Você conseguiu... Foi o cabo do fone. O cabo do fone. Você conseguiu colocar nas ondas da Rádio Inconfidência o que você conseguiu gravar lá? Uhum. Olha, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, aquele dia, eu perdi, né? Porque eu acabei sendo levada para a delegacia, depois eu acabei sendo encaminhada para a ouvidoria de polícia e saí dali à noite. Então, no dia seguinte, a gente já tinha sido tomado pelos fatos, né? Veículos do Brasil inteiro procurando, o pessoal já tinha colocado na internet e... gerou uma repercussão muito grande. Pois né? Então o meu entendimento mesmo foi ali que a pauta já era outra. Já era, inclusive, a liberdade de informação, a liberdade de imprensa, né? Porque, como eu já destaquei através do documento que foi publicado pelo Sindicato dos Jornalistas, eu acredito que aquilo ali não foi pessoal. Eu, em momento algum, interpretei aquilo como uma ofensa pessoal, mas sim uma ofensa ao trabalho do jornalista, não é? E a nossa matéria-prima, o jornalista, é levar informações ao público. Então, por consequência, teve uma ofensa ali à liberdade, que é direito do público também, não é? Isso é importante para a gente fortalecer a nossa democracia. Então, a gente acabou interpretando já que a pauta já seria outra, diante do interesse, inclusive, assim, veículos jornalistas de Minas e de fora acabaram procurando. Quer dizer, eu acabei sendo, né? Aí gerou uma segunda pauta, Gerou uma segunda pauta. E no dia seguinte, quando eu cheguei para trabalhar, eu quero destacar que houve todo o apoio da Rádio Inconfidência, toda a solidariedade, sempre houve muito respeito. Eles perguntaram se eu queria falar, se eu gostaria de falar, né? Inclusive, a empresa, junto com o Sindicato dos Jornalistas, os dois prestaram assistência jurídica e também pessoal, né, acompanhando a gente. Mas ali acabou que nos programas da própria empresa eu acabei falando um pouco dessa história
e a gente refletir um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? Refletir um pouco sobre esse processo que enfrenta hoje o Brasil, o que tem a ver a liberdade de informação com a estrutura da nossa sociedade. Enfim, acabamos expandindo um pouco a causa. Ô, Verônica, então já como você teve que fazer uma segunda pauta e acabou não colocando no ar, nas ondas da Rádio Inconfidência, o que você registrou no seu gravador lá, ouvindo as pessoas, inclusive algumas lideranças, inclusive a Isabela das Brigadas Populares. Conte um pouquinho aqui para nós o que você viu. Você viu, que você testemunhou naqueles 2 despejos no dia 20 de junho, lá das ocupações Maria Vitória e Maria Guerreira, que você acha que é importante? Acho que é importante a gente passar pela experiência de entrar num barraco. Que a lei, muitas vezes, vai colocar aquilo como uma ocupação irregular, quer dizer, a lei e as palavras, às vezes, elas são frias. Elas não conseguem abarcar toda a riqueza e toda a profundidade daquilo que é a realidade. Então, eu tive a experiência de andar por aquelas vielas e procurar um barraco em que houvesse banheiro, por exemplo. Porque havia uma latrina pública, mas que não estava em condições de receber ninguém. E aí foi preciso que eu caminhasse um pouco até achar uma residência de uma família que tinha um pouquinho mais de condições para conhecer ali o banheiro deles. E, quer dizer, são questões básicas, né, para a dignidade. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Segundo fato que me marcou, houve uma senhora que falou que Deus escreve certo por linhas tortas. Então, diante daquele sofrimento todo, ela queria encontrar um sentido positivo da desocupação, do que estava acontecendo aquilo ali. E aí eu insisti, eu perguntei por quê, né, que ela fazia questão de ter essa visão positiva da coisa. Ela falou, se não houver esperança, não há mais nada. E um terceiro fato que me marcou foi um cadeirante. Na realidade, a esposa, um cadeirante... Acho que é o João Mateus. Exatamente. Que falava da dificuldade, exatamente porque ele não tinha o banheiro dentro de casa, ele tinha que recorrer ao banheiro coletivo da comunidade. Então, às vezes, para sair de madrugada, para utilizar aquilo, ele sempre dependia de terceiros, e ali também a questão da acessibilidade não era muito bacana. E aí a grande dúvida daquelas pessoas é para onde elas iriam, todas essas que eu entrevistei, né? E por que um abrigo, se elas não teriam onde ficar durante o dia? Elas tinham até o momento a promessa de ter uma cama à noite. E depois nós Mas apuramos durante o dia... que os abrigos estavam superlotados e não tinham vaga. Pois é, então foi o que me marcou muito. Me marcou também uma senhora que deu todo o depoimento, ela estava com a camisa do Sagrado Coração de Maria, e ela é como se fosse um escudo, né? Escudo que você leva para a sua batalha, e ela fez algumas orações, quer dizer, só com o Sagrado Coração de Maria que ela se sentia forte para enfrentar aquilo, mas ela cantou um samba, né? Podem me prender, podem me bater, mas daqui do morro eu não saio não. A grande forma de expressão que ela encontrou foi cantar um samba. Verônica, nosso tempo está quase terminando, mas, Verônica, eu queria terminar te fazendo uma perguntinha, porque está sendo uma rotina. Agora, todas as vezes que, infelizmente, a Polícia Militar vai fazer despejo das ocupações, eles fazem um cerco, né? E aí deixa a imprensa fora, e aí a polícia alega assim, não, é para ter segurança, para o jornalista. Eu falo, olha, mas quebra a transparência, não é? Você acha correto isso da perspectiva da lei de imprensa e tudo, cercear e não deixar a imprensa acompanhar de pertinho? O que eu posso dizer do ponto de vista do jornalismo, que é uma necessidade técnica e ética também, porque para o jornalista a técnica não está separada da ética. Então, há uma exigência profissional, que a gente esteja perto do fato, relatando o que está acontecendo. Porque é a mesma história do telefone sem fio. Quando você conta um fato a partir do que você viu, é uma coisa. A partir de uma segunda ou terceira versão, já há transformações. Então, acho que isso ajuda a gente a refletir também sobre o modelo de informação que hoje é comercializada. Porque hoje existem, por exemplo, assessorias de imprensa, agências de informação, e muitas vezes isso vem
como uma versão construída. E a necessidade é sempre da gente estar ali vendo o fato em loco. Verônica, nosso tempo esvaiu-se. Obrigadão e conte conosco que você continue sendo essa repórter com integridade, com muita ética, para que a verdade aflore. Tá? Eu agradeço ao senhor, agradeço à TV Comunitária e quero deixar também o meu agradecimento ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, na pessoa do Kerison Lopes, minha família também, pelo seu apoio incondicional. Ok, então entrevistamos hoje aqui no Palavra Ética a repórter Verônica Pimenta, da Rádio Confidência, que injustamente foi presa no último dia 20 de junho de 2016. Obrigado a todos e até o próximo Palavra Ética.